Tenho o privilégio nessa manhã de anunciar mais 2 templos que nos próximos meses e anos serão construídos nos seguintes lugares: Cedar City, Utah, e Rio de Janeiro, Brasil. Irmãos e irmãs, a construção de templos prossegue sem descanso. Como sabem, na Conferência Geral de outubro, anunciei a mudança da idade em que os rapazes e as moças podem servir como missionários de tempo integral. Sendo que os rapazes podem hoje servir aos 18 anos e as moças aos 19. A resposta de nossos jovens tem sido extraordinária e inspiradora. No dia 4 de abril, há 2 dias, tínhamos 65.634 missionários de tempo integral servindo, com mais de 20.000 que receberam o chamado, mas ainda não entraram no centro de treinamento missionário, e outros 6.000 no processo de entrevista com o bispo e o presidente de estaca. Tivemos que criar 58 novas missões para acomodar esse número maior de missionários. Para ajudar a manter esse exército de missionários, e como muitos de nossos missionários são de família humilde, convidamos vocês, na medida do possível, a contribuir generosamente para o Fundo Missionário Geral da Igreja. Os santos dos últimos dias reconhecem a grande importância da família e se esforçam para viver de modo que o adversário não possa invadir seus lares. Encontramos segurança e paz para nós mesmos e para nossos filhos, honrando os convênios que fizemos e vivendo à altura dos simples atos de obediência exigidos dos seguidores de Cristo. O mesmo poder do sacerdócio que criou mundos, galáxias e o universo pode e deveria ser parte de nossa vida para socorrer, fortalecer e abençoar nossa família, nossos amigos e nossos vizinhos. Em outras palavras, para fazer as coisas que o Salvador faria se ele estivesse ministrando entre nós hoje. E o principal propósito desse poder do sacerdócio é o de nos abençoar, nos santificar e nos purificar, para que assim possamos viver com nossa família na presença de Deus, o Pai Eterno, unidos pelo selamento do sacerdócio, participando da obra maravilhosa de Deus e Jesus Cristo, ao expandirem eternamente a luz e glória deles. Estamos sob o convênio de acudir os necessitados e de ser testemunhas do Salvador enquanto vivermos. Conseguiremos fazer isso sem falhar, somente se sentirmos amor pelo Salvador e o seu amor por nós. Se formos fiéis às promessas que fizemos, sentiremos nosso amor por Ele. E aumentará, porque sentiremos seu poder e sua proximidade de nós, no serviço dele. Muitas vozes do mundo em que vivemos nos dizem que devemos viver em ritmo frenético. Sempre há mais para fazer e mais para realizar. No entanto, cada um de nós tem dentro de si a necessidade de um lugar de refúgio em que a paz e a serenidade prevaleçam. Um lugar onde possamos reiniciar, reagrupar e revitalizar-nos em preparação para pressões futuras. O lugar ideal para essa paz é no interior de nosso próprio lar, no qual tenhamos feito tudo a nosso alcance para tornar o Senhor Jesus Cristo seu ponto central. Alguns lares têm um pai que é um digno portador do sacerdócio ao lado de uma mãe fiel e dedicada, liderando juntos em retidão. Muitos outros têm uma configuração diferente. Seja qual for sua situação, você pode centralizar seu lar e sua vida no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a fonte da verdadeira paz nesta vida.
Todos ansiamos pela paz. A paz não é apenas segurança ou ausência de guerra, violência, conflito e contenda. A paz advém de nosso conhecimento de que o Salvador sabe quem somos, que temos fé nele, que o amamos e que guardamos seus mandamentos. Mesmo e especialmente em meio às devastadoras provações e tragédias da vida. A resposta do Senhor ao profeta Joseph Smith na cadeia de Liberty traz consolo ao coração. Meu filho, tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E então, se as suportares bem, Deus te exaltará no alto. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem um padrão único e inalterável de moralidade sexual. As relações íntimas somente são lícitas entre um homem e uma mulher dentro do relacionamento matrimonial determinado pelo plano de Deus. Essas relações não são meramente uma curiosidade a ser explorada, um apetite a ser saciado, ou um tipo de recreação ou entretenimento a ser buscado de modo egoísta. Não são uma conquista a ser realizada ou um simples ato a ser executado. Em vez disso, elas são, na mortalidade, uma das mais elevadas expressões de nossa natureza e de nosso potencial divinos e um modo de fortalecer os laços emocionais e espirituais que unem marido e mulher. Somos agentes abençoados com arbítrio moral e definidos por nossa herança divina como filhos de Deus, e não pela conduta sexual, por atitudes contemporâneas ou filosofias seculares. Acrescento a minha voz a do presidente Thomas S. Monson e a de outros em louvor aos que atenderam o chamado do profeta pedindo mais missionários dignos. Atualmente, uma onda sem precedentes de entusiasmo pelo trabalho missionário está varrendo todo o mundo. Essa onda de verdade e retidão é maravilhosa. Não foi feita pelo homem. Vem do Senhor, que disse: apressarei minha obra a seu tempo. Essa onda é vivificada por um anúncio divino, que foi feito há 193 anos, e que tem apenas 7 palavras. Este é meu filho amado. Ouve-o. Proferido pelo Deus Todo-Poderoso, esse anúncio apresentou ao jovem Joseph Smith o Senhor Jesus Cristo. Essas 7 palavras deram início à restauração de seu evangelho. Por quê? Porque nosso Deus vivo é um Deus amoroso. Ele quer que seus filhos o conheçam e conheçam Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E Ele quer que seus filhos alcancem a imortalidade e a vida eterna. Glorifiquemos o nome de Deus, permanecendo firmes com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Presto o meu testemunho especial de que Ele vive e que fomos chamados com uma santa vocação para participar de sua obra. Portanto, permanecei em lugares santos e não sejais movidos. Se nos mantivermos obedientes e firmes na doutrina de nosso Deus, permaneceremos em lugares santos, porque sua doutrina é sagrada e não mudará com os ventos sociais e políticos de nossos dias. Declaro, como fez o apóstolo Paulo: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Gostaria hoje de sugerir 4 títulos que creio que se aplicam a todos os portadores do sacerdócio no mundo. Títulos que podem nos ajudar a reconhecer nosso papel individual no plano eterno de Deus e nosso potencial como portadores do sacerdócio na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um título que define todos nós de modo extremamente fundamental é Filho do Pai Celestial.
Não importa o que mais sejamos ou façamos na vida, jamais devemos esquecer que somos literalmente filhos espirituais de Deus. Nosso Pai Celestial instrui seus filhos e, com frequência, envia ajuda celeste invisível para aqueles que desejam seguir o Salvador. E isso nos leva ao título seguinte que todos temos em comum. Todos os que se esforçam sinceramente para seguir o Cristo são chamados de seus discípulos. Jamais percamos de vista nosso advogado e redentor ao caminharmos em direção a Ele, um passo imperfeito após o outro. Irmãos, se realmente seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos adotar um terceiro título: Consolador de almas. Nós, que fomos ordenados ao sacerdócio de Deus, somos conclamados a praticar a arte da cura. O quarto título que todos compartilhamos faz-nos voltar ao primeiro título de nossa lista. Como filhos de nosso Pai Celestial, somos herdeiros de tudo o que Ele tem. Está além de minha capacidade imaginar tudo o que essa promessa representa. Mas sei que é grandiosa, divina, eterna e que vale todos os nossos esforços na vida. O Senhor deixou bem claro, desde o princípio desta dispensação, que devemos levar o Evangelho para o mundo todo. O mesmo que Ele disse aos poucos portadores do sacerdócio em 1831, Ele diz para os muitos de hoje. Seja qual for a nossa idade, cargo, chamado na igreja ou local de moradia, somos todos um, tendo sido chamados ao trabalho para ajudá-lo em sua colheita de almas, até que Ele volte novamente. Oro para que, onde quer que estejamos, e quaisquer que sejam os deveres que tenhamos no sacerdócio de Deus, estejamos unidos na causa de levar o Evangelho ao mundo e de incentivar as pessoas a quem amamos a serem purificadas do pecado e a compartilhar de nossa alegria no reino de Deus. O trabalho missionário é uma característica identificadora da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sempre foi e sempre será. Como declarou o profeta Joseph Smith, depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. O desafio é sermos servos mais úteis na vinha do Senhor. Isso se aplica a todos nós, seja qual for a idade, e não apenas aos que se preparam para servir como missionários de tempo integral, porque cada um de nós tem um encargo de compartilhar o Evangelho de Cristo. Gostaria de sugerir uma fórmula que vai garantir nosso sucesso. Primeiro, examinem as Escrituras com diligência. Segundo, planejem a vida com propósito. E eu poderia acrescentar, planejem a vida, seja qual for sua idade. Terceiro, ensinem a verdade com testemunho. E quarto, sirvam ao Senhor com amor. Pode haver alguns dentre vocês que sintam que as trevas os estão envolvendo. Pode ser que se sintam atormentados por preocupações, temores ou dúvidas. Para vocês e para todos nós, repito uma maravilhosa e segura verdade. A luz de Deus é real. Está ao alcance de todos. Dá vida a todas as coisas. Tem o poder de amenizar a dor das feridas mais profundas. Pode ser um bálsamo de cura para a solidão e a enfermidade de nossa alma. Nos sulcos do desespero, ela pode plantar as sementes de uma esperança mais radiante. Pode iluminar os profundos vales do sofrimento.
pode iluminar o caminho à nossa frente e guiar-nos através da noite escura até a promessa de um novo alvorecer. Esse é o Espírito de Jesus Cristo, que dá luz a todo homem que vem ao mundo. Estamos testemunhando os milagres do Senhor à medida que seu Evangelho é pregado no mundo todo. Irmãos e irmãs, tão seguramente quanto o Senhor inspirou mais missionários a servir, Ele também está despertando a mente e abrindo o coração de mais pessoas boas e sinceras para que recebam seus missionários. Vocês já os conhecem ou vão conhecer. Eles estão em sua família ou moram em sua vizinhança, passam por vocês na rua, sentam-se ao seu lado na escola e estão em contato com vocês pela internet. Vocês também são uma parte importante desse milagre que está acontecendo. Se vocês não são missionários de tempo integral com uma plaqueta missionária presa no paletó, está na hora de pintar uma plaqueta em seu coração. Pintada como Paulo disse, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E os ex-missionários, que encontrem sua antiga plaqueta de missionário, não a usem, mas coloquem-na onde possam vê-la. O Senhor precisa de vocês, agora mais do que nunca, para que sejam instrumentos em suas mãos. Todos nós temos uma contribuição a fazer para esse milagre. Deus revela a seus profetas que existem princípios morais absolutos. O pecado sempre será pecado. A desobediência aos mandamentos do Senhor sempre nos privará de suas bênçãos. O mundo muda de modo constante e drástico, mas Deus, seus mandamentos e as bênçãos prometidas não mudam. São imutáveis e inalteráveis. Os homens e as mulheres recebem seu arbítrio como dádiva de Deus, mas sua liberdade e, por sua vez, a sua felicidade eterna decorrem da obediência às leis dele. Nesta era iluminada na qual a plenitude do Evangelho foi restaurada, não há necessidade nem para vocês, nem para mim navegar mares desconhecidos, ou rodar por estradas não mapeadas em busca da fonte da verdade, pois um Pai Celestial amoroso traçou para nós um curso e providenciou um mapa infalível, a obediência. Receberemos o conhecimento da verdade e as respostas para as nossas maiores dúvidas, à medida que formos obedientes aos mandamentos de Deus. Irmãos e irmãs, esta é uma obra divina em andamento, com manifestações e bênçãos abundantes em todas as direções. Portanto, não se aflijam se, de tempos em tempos, surgirem questões que precisem ser analisadas, compreendidas e resolvidas. Isso será feito. Nesta igreja, o que conhecemos supera tudo o que não conhecemos, lembrando sempre que nesta obra celestial em que estamos, todos temos que andar pela fé. Por isso, seja paciente com as fraquezas humanas, as suas próprias, bem como as daqueles que servem com você nesta igreja, que é liderada por homens e mulheres voluntários, com exceção de seu perfeito Filho unigênito. As pessoas imperfeitas sempre foram tudo o que Deus teve para usar em sua obra. Isso deve ser terrivelmente frustrante para ele, mas ele sabe lidar com isso. E devemos fazer o mesmo. Quando você ver imperfeições, lembre que a limitação não está na divindade desta obra. Os santos dos últimos dias compreendem que não devemos ser do mundo, nem nos apegar à tradição dos homens. Mas tal como outros seguidores de Cristo, às vezes achamos difícil afastarmos-nos do mundo e de suas tradições. Alguns moldam a vida segundo os costumes do mundo,
Porque, como Jesus disse a respeito de alguns que foram por ele ensinados, eles amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esses exemplos de rejeição a Cristo são por demais numerosos e delicados para ser citados aqui. Variam desde práticas adotadas pelo mundo, como o empenho de ser politicamente correto, e extremismos no vestuário e na aparência, até nos valores básicos, como a natureza eterna e o papel da família. Os ensinamentos de Jesus não eram apenas teóricos, sempre foram para ser colocados em prática. Quando seguimos a Cristo, procuramos participar de sua obra redentora e divulgá-la. O maior serviço que podemos prestar aos outros nesta vida, começando por nossos próprios familiares, é o de levá-los a Cristo por meio da fé e do arrependimento, para que possam vivenciar sua redenção, paz e alegria nesta vida e imortalidade e vida eterna no mundo vindouro. O trabalho de nossos missionários é uma magnífica expressão do amor redentor do Senhor. Como seus mensageiros autorizados, eles oferecem as incomparáveis bênçãos da fé em Jesus Cristo, do arrependimento, do batismo e do dom do Espírito Santo, abrindo o caminho para o renascimento espiritual e uma redenção. Somos uma igreja mundial, irmãos e irmãs. Temos membros espalhados pelo mundo inteiro. Admoesto-os a ser bons cidadãos do país em que moram e bons vizinhos em suas comunidades, estendendo a mão às pessoas de outras religiões, bem como aos nossos membros. Sejamos tolerantes, bondosos e amorosos com os que não compartilham de nossas crenças e de nossos padrões. O Salvador trouxe a esta terra uma mensagem de amor e de boa vontade para com todos os homens e todas as mulheres. Que sempre sigamos seu exemplo.